Nem sempre as pessoas que não têm dinheiro para comprar um imóvel, ou que têm baixa renda, ou até que vivem na miséria, vão acabar em favelas. Muitas delas acabam terminando sem teto, moram simplesmente na rua. Aqui no Brasil não é diferente, a gente ainda tem muitos moradores de rua devido à desigualdade social e os mesmos fatores que formam uma favela. Curitiba é a terceira cidade com o maior número de habitantes de rua, possuindo 2.776 pessoas, esse índice é de 2014. Em 2011, Curitiba ocupava o segundo lugar, com aproximadamente o mesmo número, mas como o número das outras cidades acabou crescendo, Curitiba caiu para terceiro lugar, mas que ainda é um índice muito alto e ainda é um ponto a se preocupar. Para entender como os moradores de rua são tratados pelo ordenamento jurídico brasileiro, é primeiramente necessário olhar para a Constituição Federal. Em seu artigo 3º, é determinado os objetivos da República Federativa do Brasil. O parágrafo 1º institui que é um objetivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. O artigo 3º, por outro lado, define que é um objetivo erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ao mesmo tempo, o artigo 6º, ele garante a todos os brasileiros a propriedade privada e a moradia. E o artigo 5º, inciso 23, a função social de toda a propriedade. Existem também leis infraconstitucionais que ajudam os moradores de rua. Essas são a Lei 8.742 de 93, que determina que compete aos municípios executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com a organização da sociedade civil, e o decreto número 7.053 de 2009, que instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Com isso, pode-se então concluir que, pelo menos no papel, o ordenamento jurídico brasileiro, pelo menos tenta ajudar os pobres e os moradores de rua, mas infelizmente esse não é o caso na vida real. A moradia foi incluído expressamente como direito constitucional apenas no ano de 2000. Embora previsto na Constituição, o Estado está longe de otimizar esse princípio. Uma pessoa não pode viver com dignidade sem um local no qual possa residir e descansar. Não há como um ser humano exercer seus direitos se suas necessidades fundamentais não são minimamente atingidas. Tendo em vista esse problema, e com base na teoria de justiça distributiva de John Rawls, a distribuição de bens primários, como por exemplo o direito à moradia, garante um mínimo de bem-estar material para os cidadãos e tem como finalidades assegurar a igualdade material entre os indivíduos, servindo também como um mecanismo de promoção da igualdade e do bem-estar. Bom, a ONG que eu trabalho se chama Associação Serpiar, né? E é uma ONG que trabalha com crianças e adolescentes em situação de risco social, né? E com sofrimento psíquico. O que me inspirou a trabalhar nessa ONG, eu acho que essa clínica voltada para o social, né? Porque a gente vive num país, né? Que, se a gente for pensar, a maior parte da população realmente é sem possibilidades aí de uma qualidade de vida digna, né? E como que a gente pode voltar então às políticas públicas e pensar na nossa atuação enquanto profissional para essa população que mais precisa e que muitas vezes não encontra recursos mesmo e nem possibilidades aí dentro das políticas públicas, né? Foi isso que me inspirou. Na verdade, nós atendíamos um convênio, né, em que eram encaminhadas as crianças que estavam abrigadas
em casas-lares, né? E desabrigadas, se a gente for pensar pelo sentido do desabrigamento das suas famílias, das suas casas, né? Bom, daí era um grande número de crianças que nós atendíamos, né? Digamos que metade da demanda da ONG era dessas crianças que vinham por esse convênio. Eu acho que sim, acho que é um problema, sim, sério da cidade de Curitiba, né? Acho que inclusive existem tentativas aí de políticas públicas, né, para tentar ver o que faz com essa população de rua. São crianças em que parece que desapropriadas mesmo de uma posição, né? Uma posição enquanto sujeito, uma posição na cidade, uma posição enquanto criança. Me parece que de alguma forma a moradia ela tem essa condição também de ajudar nisso que é da filiação, da construção de uma identidade, da construção de um lugar, né, de cidadão. Então, essa vulnerabilidade dessas crianças que muitas vezes vinham, né, em situação de rua, acho que é o ponto mais marcante, assim.